Olá, estamos começando mais um programa 10 Minutos pela RCTV. E eu estou recebendo aqui nos estúdios hoje, para um bom bate-papo, o consultor Rafael Bernardino, que é presidente do PPQ, que é o Programa Paraibano de Qualidade, é uma associação paraibana de qualidade que promove as boas práticas e a qualidade total nas organizações e empresas públicas da Paraíba. E Rafael Bernardino de Souza está aqui exatamente para falar sobre esse assunto. Rafael, seja bem-vindo. O PPQ me parece que é um grande sonho seu. Com certeza. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. E o PPQ é um grande sonho meu, como deveria ser de todos os paraibanos, porque nós precisamos de melhorar a gestão em todos os sentidos, tanto na organização pública quanto na organização privada. Porque a gestão é a que é responsável pelo sucesso de todas as atividades. Não há nenhuma atividade mal gerida que tenha um futuro. Verdade. Por isso que nós, no PPQ, que é o Programa Paraibano da Qualidade, que é gerido pela Associação Paraibana da Qualidade, que é uma instituição sem fins lucrativos, e nós somos oficialmente representantes da Fundação Nacional da Qualidade, que é uma fundação que tem como missão exatamente tornar o Brasil competitivo em todos os aspectos. E na Paraíba nós é que cuidamos desse assunto. O PPQ, efetivamente, quais são os parâmetros, os programas que ele utiliza para entrar nas empresas e, de certa forma, mudar um pouco a vida delas? Bom, existem duas linhas de ação, digamos assim. Em primeiro lugar, a empresa procura o PPQ, por exemplo, se ela considera-se bem gerida, ela procura o PPQ para ser reconhecida com relação a isso. Porque, no geral, consta o seguinte: existe o SEBRAE, com o MPE, que é um programa nacional chamado, cujo público é a pequena empresa, a microempresa. E na classificação do SEBRAE são as empresas que faturam até 2.400.000 por mês. Então, uma empresa, se considerando bem gerida, nessa faixa ela procura o SEBRAE. Ela pode ser reconhecida pelo SEBRAE e receber o MPE, que é um... Em seguida, ela teria que buscar o PPQ. Nós trabalhamos numa escala que começa com uma premiação de 250 pontos, tem toda uma linha de ação nesse sentido. Aí nós temos uma premiação bronze, uma premiação prata, uma premiação ouro. Isso é uma área de atuação para reconhecer as empresas. Uma outra área é uma atividade mais de orientação, que nós estamos, inclusive, fazendo um esforço muito grande para desenvolver essa área de orientação, porque precisamos de gente qualificada. Então, a gente faz uma atividade que a gente chama de SAG, que é um sistema de avaliação da gestão. Nós chegamos na empresa e avaliamos a empresa diante do modelo que é o MEG, que é o Modelo de Excelência da Gestão, definido pela FNQ, que tem padrão internacional. Então, é algo muito interessante. Então, é muito importante que os empresários procurem se informar com relação a isso. O site do PPQ, www.ppq.com.br, e também o site da FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, que é www.fnq.org.br, que no site da FNQ, que não é mais que um site, é um portal, existe inclusive cursos gratuitos que se faz por internet a respeito de como conhecer e trabalhar o modelo de gestão. É muito importante. Rafael, as empresas da Paraíba, elas estão já conscientes de que precisam efetivamente, por exemplo, de programas como o MEG? Infelizmente não. Infelizmente, o empresário da Paraíba, como de resto do Nordeste inteiro, ele é um empresário que não se comunica. É um empresário que participa muito pouco das atividades da sua classe. Quer dizer, você vê que o empresário não vai à associação, não participa de reunião sindical. Não tem a cultura, não por exemplo, tem essa cultura. Tem nos grandes centros não tem. E isso é muito ruim, porque ele fica limitado a um campo de observação muito restrito. Verdade. Tanto é que mas vários fundamentos do modelo de excelência da gestão, um deles é visão sistêmica. O empresário tem que ter visão ampla do segmento dele. E ele só tem essa visão se ele conversar com outras pessoas, se ele participar. Então, o empresário cuida do operacional, ele se envolve na empresa o dia inteiro, muitos chegam cedo e saem tarde, e quando você convida para participar de um evento, ele diz que não tem tempo a perder. Mas, na realidade, isso é uma visão que eu considero míope, por isso que sempre que posso, eu clamo aos empresários que participem, que saiam da atividade operacional, deleguem o que puder
aprendam a selecionar pessoas, porque é muito comum você encontrar um empresário que diz que não tem gente para trabalhar com gente qualificada. Tem que saber selecionar e, naturalmente, treinar também e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Tem até uma história interessante que às vezes eu conto, que diz que o empresário reclamava, vivia dizendo, olha, nessa minha empresa só tem competente. Aí tinha um cara humilde lá e perguntou, assim, meio que na inocência, ô doutor, e quem é que está contratando essas pessoas? Exatamente. É uma observação muito interessante, porque uma empresa que é competente, ela começa com uma seleção de pessoas competentes. E para selecionar pessoas competentes, é preciso ter competência. É óbvio. Então, é um processo que é preciso estar presente em todas as empresas, independente do porte. A empresa só cresce se for bem organizada, e a organização vem com as pessoas. Então, você acha, então, que muitas empresas têm estatísticas aí que elas têm uma dificuldade de sobrevida, de durabilidade, exatamente porque depois dos 5 anos aí, você diria que falta essa excelência, essa busca pela informação, pelo planejamento do seu negócio, para entender o cenário em que está. A ignorância do mercado, do contexto, faz com que muitas empresas fechem as portas? Sim, os empresários, muitos deles, põem um negócio para ver se dá certo. Eu costumo dizer que não é assim. As cegas, então. Ele tem que pôr um negócio para dar certo. Para isso, tem que ter previamente planejamento, ele tem que ter um plano de negócio bem fundamentado. Não basta ter a ideia, porque quando ele coloca a ideia em prática sem estudos complementares, tem grandes chances de dar errado e aí ele já perdeu dinheiro. É verdade. É muito comum, ele já perdeu dinheiro. Então, procurar planejar previamente, procurar pegar as suas ideias. Muitos empresários, Rui, ele pensa que não, a minha ideia não vou falar para ninguém, porque senão eu perco. Não existe isso. Quer dizer, existe uma ética de relacionamento. Você procurar profissionais experientes que façam um plano de negócio, que discuta com ele. Então, isso dá uma sobrevida extremamente importante. Uma outra questão muito importante é a questão da sucessão empresarial. É outro problema muito sério. Os empresários, com quem, em geral, a gente trata desse assunto, ele diz, não, quando eu morrer, morri, então não estou preocupado. Mas, na realidade, não é para ser assim. Porque o empresário precisa de ter consciência de que uma empresa não é feita para viver enquanto ele viver. As pessoas são mortais, as empresas não. As empresas poderão ter durabilidade infinita, desde que seja previamente decidido sobre isso. Então, o processo sucessório é extremamente importante e está dentro dos fundamentos do modelo de excelência da gestão também. Interessante que dentro disso que você coloca, tem muita gente que leva a família para dentro da empresa e, obviamente, esse é um fator que às vezes joga a empresa para baixo. É preciso saber lidar com a família. É preciso saber lidar com a família e não basta levar as pessoas para a empresa porque são familiares. É um erro do empresário achar que a empresa tem que ser um guarda-chuva para absorver, para proteger todo mundo. Não, não é. Só que os competentes é que tem que vir para lá. E por que os competentes? Porque as pessoas não são necessariamente iguais, aliás, são todas diferentes. Então, você tem uma empresa de comércio, por exemplo, você pode ter um filho ou 2 filhos que não querem nada com comércio, que preferem ser advogado, preferem ser qualquer outro tipo de atividade, um médico ou coisa do tipo. Então, forçar a barra de filhos que não querem negócio com aquela empresa e trazer é um erro. E o que é pior, o pai muitas vezes traz a força. Ele não se dá o trabalho de ouvir o filho para saber se ele quer aquilo ou não. Ele simplesmente diz, é com o dinheiro que eu ganho aqui, que eu estou lhe criando, que eu estou lhe pagando, então venha para cá, que é aqui que tem seu futuro. E na realidade não é. É muito comum essa dificuldade. E digamos que tenha 3 filhos, ou 4 que for, e venha para a empresa. O empresário tem que ter um trabalho para selecionar quem deve sucedê-lo. Isso é muito importante. Na política também. Tem uma máxima que diz assim, nosso tempo está acabando, que diz o seguinte, nunca convide para um cargo alguém que você não possa
se livrar dele depois. E um filho a gente não pode demitir da empresa. Não pode. Né? Rafael, muito obrigado pela presença em nossos estúdios. Parabéns pelo sucesso que você faz aí, fazendo consultoria nas empresas e por esse brilhantismo que é a ideia do PPQ. Ok, estarei sempre às ordens, sempre que você precisar. Pois é, o programa 10 Minutos de hoje fica por aqui. Você já sabe, nosso encontro é diário, 6h30 da noite. Eu conto, é claro, com sua audiência. RCTV, do seu jeito, para você.